Rec, bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, esse é o primeiro, meus senhores, o primeiro desse nosso novo projeto. E apresento a vocês Daniel Cajal. E aí, galerinha, estamos aqui agora fazendo um projeto em conjunto, Casal Rec e Cajal. Cajal Rec. Cajal Rec. Cajal Rec, quase. E Lucas PKTA. Hello! Pra quem tá vendo no vídeo e pra quem tá vendo no áudio, a gente ficou aqui uns 30 minutos pensando como que a gente começaria o podcast. A gente achou que seria muito mais fácil. E o que vocês acharam de começar um podcast? Eu vou dizer que eu tiro mais o chapéu agora pra galera do podcast. Meu Deus. Porque é uma trabalheira, cara. Até arrumar todos esses negócios aí, arrumar essas câmeras, arrumar a iluminação, arrumar... foi uma canseira, mas foi legal. Eu acho que a galera... Por isso que a galera monta e deixa. Porque não tem que fazer nada, entendeu? Aham. Exatamente. No episódio de hoje, o que vamos falar? Sobre o que vamos falar? Eu acho que a gente podia, de repente, começar a falar pra galera agora por que a gente fez esse podcast. O que vocês acham? Também acho. Hã? Vamos lá, querem começar falando? Por que a gente começou? Isso, começa. Galera, seguinte, a gente sempre tá conversando, sempre. E a gente sempre falava que várias das nossas mensagens teriam que ser gravadas. Só que essa ideia é sempre uma ideia muito vaga. Ah, nossa, essa conversa daria um podcast. Todo mundo fala isso, acho que todo mundo fala isso. E aí o Cajal também estava muito na pilha, ele falou, cara, vamos montar um podcast? Aí a Danizinha também já me perguntou, vamos montar um podcast? Eu falei, bora fazer um podcast. Eu, que já gosto pouco, já falei, olha só. E aí a gente pode trazer alguns assuntos relacionados ao nosso mundo do audiovisual, que é o que trouxe a gente até aqui, até então. É o que nos uniu. E também... Olha que bonito. Poético. E também muito do que a gente vive como pessoa, assim, porque era muito mais fácil pra gente fazer um podcast para falar sobre produção de vídeo, que é muito fácil de falar. Essa é a área cômoda. É a área cômoda. Mas a gente pensou em tirar como norte o nosso mundo do audiovisual para poder falar sobre audiovisual, vida, carreira, pessoas, merdas e tudo isso. Enfim, Porque a gente não fala só de audiovisual, a gente não vive só o audiovisual, a gente é mais do que isso, né? Então é legal a gente botar isso. No caso, eu vivo só isso. Você vive só disso, é diferente. Você vive só disso. Mas isso te proporciona uma série de outras coisas, né, cara? É viagem, é esporte, é conhecer gente, viver experiência, fazer uma série de outras coisas que, graças ao audiovisual, a gente conquistou de uma maneira saudável, legal. Então, teve uma trajetória aí por trás e... Lembrando que, por mais que você esteja começando aí na carreira de audiovisual e começando a fazer vídeo e fazendo essas coisas todas, existe uma vida por trás, cara, que a gente não pode deixar de esquecer. Aliás, não pode deixar de esquecer. Olha só, você precisa esquecer, porque você não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de esquecer. Então, você não pode deixar de lado, assim, essa parte que faz você ser quem você é mesmo. Então, é por isso que a gente quer falar, além de audiovisual, de outras coisas. Ó, você acha que a galera se perde quando começa a ser filmmaker? Por quê? Eu acho que a galera se perde... Eu não digo que a galera se perde, mas a galera se empolga no começo. Porque é uma parada completamente... É um mundo à parte, tá ligado? É uma coisa que tu descobre muita coisa, tu aprende bastante também. Por mais que, de repente, tu esteja fazendo uma coisa que não tem nada a ver contigo, tu tá aprendendo. Então, vamos supor que tu vai fazer um vídeo sobre agronegócio. Tu vai aprender sobre agronegócio, cara. Vai fazer um vídeo sobre culinária. E eu acho porque por ser tudo muito novo também, né? Então é uma profissão nova, são novos conhecimentos. Cada dia tem coisas vindo. Então eu acho que não é que a pessoa se perde, mas ela se entrega tanto para isso que acaba às vezes esquecendo um pouquinho de olhar para outros lados da vida. Você acha que o fato dela se entregar demais, ela se perde? Sim. Então ela se perde. Se perde. O Lucas é o questionador, entendeu? Ele gosta de fazer a pessoa se contrariar, né? Você fica espremendo assim, sabe? Até... Mas não é, cara, porque é legal daí a pessoa quer só falar sobre aquilo, tá ligado? Então esse aqui é o momento que a gente encontrou também pra abrir o horizonte. Sobre isso. E a gente já tá 10 minutos falando só de audiovisual, caralho, vou embora. E esse foi mais um episódio, galera. Falou, eu não quero mais Muito falar obrigado sobre pela sua presença e até o próximo vídeo. Quer dizer, gente, até o próximo podcast. É vídeo também. É vídeo também. Mas vamos falar agora. Pessoal, a gente não sabe fazer podcast tá ainda. A gente tá tentando. A gente separou o tema de hoje para poder falar sobre a pandemia de uma forma geral, como foi, como está sendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E como que a gente foi impactado, ou como o ser humano foi impactado pré, pós e durante a pandemia, né?
Prós e contras também, pré, né? durante e pós-pandemia. Pós, mas a gente ainda tá numa pandemia, né? Então... A gente tá na pandemia. Pensando em trabalho, pra gente que tá gravando o podcast aqui, foi muito mais tranquilo porque a gente está na internet. E o ano passado, no ano de 2020, foi o ano onde a internet teve mais pessoas ouvindo, teve muito mais pessoas assistindo. Então, pra gente que tá no online, pra todo mundo que tá no online, foi muito bom. Todo mundo viu isso. E pra quem não tava no online, morreu também. Essa é a parte mais fácil. Simples assim, morreu também. morreu. Você morreu. No sentido de negócio. Tá. Galera, me desculpem aí. Me desculpem aí. Não tem como cortar, vai direto. Se fosse o vídeo, botava um corte. E agora também, eu acho que a gente, nesse ano agora de 2020, eu acho que a gente vai ter um grande problema ainda pós-pandemia. 2021, né? 2021? Só pra corrigir ali o menino. Não virou um ano. 2021. Não virou um ano ainda. Tô me adaptando ainda. Porque 2020 meio que marcou todo mundo. Então. E o que vocês acham desse novo ano, desse pós-pandemia? Não pós, né? Porque não passou ainda, né? Eu acho que muita janela se abriu, cara. Muitas oportunidades se abriram. Uma porrada de coisa aconteceu que, sei lá, fez a gente ter que se mexer, ter que procurar outras alternativas. Eu conheço muita gente, cara, que tinha emprego bom pra caramba, trabalhava bem e que de repente se viu de uma maneira assim que tinha que fazer uns bicos de qualquer coisa para conseguir se virar, entende? Mas fez o mais importante, se manteve em movimento, sabe? Então, entendeu? Tem um amigo meu, por exemplo, que ele trabalhava como gerente de loja e que tava fazendo entrega pelo iFood, de bike, sabe? Então, é uma mudança muito grande de trabalho e de coisa. Então, de repente, tá gerenciando uma loja, tá com tudo certo e tu muda para um emprego nada a ver com o que tu fazia antes, sabe? Muita gente talvez entraria em depressão, ou ficaria mal e tal. O cara não, o bicho se mexeu, sabe? Em nenhum momento ele desistiu das coisas. Ele falou, não, beleza, isso aqui mudou, então vamos pegar isso aqui por enquanto e fazer, que é o que vai me manter, vai pagar minhas contas. Então, dá-lhe. E daí começou a se mexer e quando viu, de repente, já tinha achado uma outra oportunidade, já tinha feito outro tipo de trabalho e quando viu, as coisas não ficaram piores, elas mudaram, sabe? Então, aquele aprendizado que ele teve, assim, de repente pegar um emprego que ganhava menos do que ele ganhava, fez com que ele começasse a se mexer e fizesse outras coisas da vida. Isso aconteceu comigo também, com várias pessoas, né, cara? Eu acho que tirando a parte catastrófica, a parte do que aconteceu, principalmente estando no Brasil, pensando na quantidade de pessoas de mortos que a gente teve aqui por causa do coronavírus, eu acho que a pandemia foi boa para todo mundo que estava disposta a se movimentar. Disposta a mudar, né? A mudar, porque todo mundo, se você pegar todo mundo que já estava assim com um pezinho para poder olhar para dentro, a pandemia foi boa. O cara pode ser um padeiro, ele pode ser um costureiro, para ele foi bom. No final das contas, ao meu ver, né? Pelo menos todas as pessoas que eu conversei. Assim, isso é uma conversa assim, que a gente já teve em outros lugares, tudo assim. E o bom, quando a gente fala bom, é olhando para o lado positivo de tudo, tá ligado? Pode ter sido uma catástrofe absurda. A gente sabe de quanta merda aconteceu e de quanta gente morreu, cara. Sabe quantas coisas aconteceram, mas... olhando para o outro lado da situação. Se a gente não pegar isso e tirar uma lição disso e ver um lado positivo de alguma maneira, sabe? Aí não vai ter servido de nada. Sim. Então, por isso que eu entendo que o Lucas fala sobre o lado positivo. Porque é perigoso falar isso no podcast. A pessoa pode olhar e falar, não, ele já entrou e falou que a pandemia foi boa. Como assim que a pandemia foi boa? Como assim, tá ligado? O corte vai ser mortes e pandemia foi boa. Não dá. Não, mas eu entendo o que o Lucas falou, porque a gente precisa ver um lado positivo em alguma coisa. E é uma coisa que a gente sempre faz, né? Nós aqui, a gente sempre trocando ideia, a gente sempre olha o lado bom das coisas. O lado bom das coisas. Foi mal. O lado bom de tudo. Então, eu acho que quem estava disposto a olhar o lado bom e exatamente se movimentar e ir atrás, se deu muito bem. E uma coisa que é muito louca, puxando aqui para um dos nossos patrocinadores desse podcast maravilhoso, que é a loja do Filmmaker, a gente estava conversando com o Ivo e ele falou o tanto de gente que começou, né, nesse mundo. Então, quando ele começou no audiovisual, quando ele começou a pandemia, muita gente viu o vídeo, viu como alternativa. Às vezes ele trabalhava, gostava por hobby. Trabalhava e fazia, mas não sabia se era isso que ele queria. E muitas pessoas resolveram simplesmente, vou fazer isso, vou me atirar nisso e vou fazer isso. Ou também a pessoa trabalhava ou tinha alguma profissão porque já era um cômodo para ela, né? Às vezes o pai queria que seguisse a carreira da família, aí a pessoa foi seguindo aquele segmento,
Aí deu a pandemia, falou, cara, eu odeio o que eu faço e quero fazer uma coisa diferente e acabou indo eu escutei várias histórias de pessoas que ou eu odeio o que eu faço ou não quero morar aqui. Então, tinha muitas mudanças também, né? De gente que morava em apartamento foi pra casa, gente que às vezes morava em São Paulo foi pra praia, várias coisas. A gente mesmo resolveu vir morar na praia acho que você tem por que conta falar pro microfone. Deste acontecimento. Agora estamos aqui. Aprendendo a fazer. E a Danizinha falou uma coisa aqui que eu tinha até esquecido, a gente nem apresentou, é porque a gente tá acostumando ainda, tá? Galera, tudo isso aqui foi possível graças à loja do Filmmaker. Exatamente. Vou até olhar pra câmera. A gente não sabe nem mexer com patrocinador ainda. Sabe nem vai perder ainda. o patrocinador no primeiro episódio. Campeões. Perdemos o patrocinador e olha no que deu o nome do podcast. Galera, a gente teve um suporte gigante de uma loja que a gente sempre recomenda nos vídeos, que é a loja do Filmmaker, que é onde você consegue encontrar todos os equipamentos. Tenta arrastar menos esse negócio, rapaz. É porque a gente está acostumando ainda com a mesa. Essa aqui é a loja do Filmmaker, é onde a gente compra os nossos equipamentos também. E é onde, se você precisar, só dá um toque lá que o pessoal vai te atender super bem. E fala assim, cara, eu ouvi o podcast, ouvi o podcast do Atarrec e eles falaram de vocês, eu queria conhecer. Então, obrigado à loja do Filmmaker por proporcionar também fazer um podcast com qualidade. A gente jura não fazer vocês passar vergonha. Assim a gente espera, né? É agora que a gente tá falando mesmo? Da pandemia aí, como é que foi essa Dos pandemia? efeitos colaterais. Sim. Né? A gente estava falando teve isso aí? sobre as pessoas que de repente usaram isso como um start para as coisas que elas gostariam de fazer também, sabe? Total. A gente viu isso pela própria plataforma também, né, cara? Pela Brainstorm, que a gente tem os cursos lá. E lá no começo da pandemia, a gente pegou e botou tudo pela metade do preço durante tempo praticamente indeterminado. Total. Ficou, sei lá, uns 4 meses, assim. E o tanto de aluno que veio novo, e o tanto de gente que a gente recebeu mensagem, feedback e que movimentou, assim, sabe? Então, graças a, de repente, essa pausa que as pessoas tiveram dentro de casa, com a família, para pensar para o que realmente queriam fazer da vida, isso tenha servido como um start. Eu acho que muita gente percebeu... Não, vou gastar agora no português. Muita gente percebeu que a vida é muito efêmera. Então... Deus. Palavras bonitas. Essa mulher que anda com... Por essa questão das coisas... de um vírus desconhecido vir e arrasar com tantas coisas no mundo, percebeu que, poxa, eu posso fazer alguma coisa que eu quero. Isso vai me fazer mais feliz do que o trabalho que eu estou fazendo hoje. Eu posso aprender uma nova habilidade. Eu posso mudar e não vai doer tanto, né? Descobriu essa beleza na mudança. Então, eu acho que a pandemia serviu para muitas pessoas pro bem, assim. A gente sempre gosta de olhar do lado positivo das coisas. Então, eu acho que muitas pessoas aproveitaram muito e também aproveitaram o tempo, né, para aprender, para se dedicar a uma nova coisa. Tem gente que aprendeu a fazer pão, tem gente que aprendeu a fazer vídeo, tem várias coisas. Então, qual foi a sua habilidade nessa pandemia, Cachau? O que você aprendeu de novo? O que eu aprendi? Eu aprendi a plantar bananeira de novo. Aí, tá vendo? Olha só, as pessoas... Eu comecei meu processo de dar mortal no chão de novo também. Olha só aí. Eu tive bastante tempo para ficar com os meus pais, coisa que a gente sabe como é o nosso ritmo de vida. Eu viajava 2 vezes, 3 vezes por semana para São Paulo, 1 vez por mês para o exterior. Então, eu ficava muito tempo fora de casa, trabalhando. Muito, muito, muito. Então, eu não via minha sobrinha crescer, eu não via um monte de coisa, sabe? Então, aliás, sobrinha, agora eu sou tio de novo, né? Porque minha irmã também teve filho. É o Covidson. Covidson. Covidson, né? Acho que ela foi morar na casa do namorado lá durante a pandemia. A gente pensou, vai ser um pouquinho de tempo, né? Aí ficou meses lá. Meses não, mas ficou, sei lá, quase um mês lá, sabe? Fez um sobrinho e agora temos o Covidson na família. Então, cara, teve bastante coisa legal, assim, que olhando pra dentro aí, que aconteceu com a família, assim, sabe? Parar de pensar no Covid. O menininho chega quando... Ô tio, o que foi, Covidson? Passa aqui, moleque. Sacanagem. Gente, será que vamos ter uma era da pandemia, né, galera? Que nasceu quando você nasceu? Nasci quando meu pai não estava trabalhando, não estava viajando. Mas vai ter uma renovação de galera aí. Imagina quanta gente no meu... O que será que o sobrinho do Cajal vai vestir na festa de Halloween do próximo ano? Sacanagem. Uma cabeça assim de mamona, sabe? Um vírusinho assim, andando. Sacanagem. Cara, vai ser uma doideira. O que você aprendeu nessa pandemia? Nossa, eu aprendi várias coisas, cara. Eu aprendi a meditar, eu aprendi a ficar em casa, sabe? Foi muito doido porque essa pandemia foi muito voltado para meu autoconhecimento, assim, porque a gente estava no Chile quando aconteceu e a gente ficou 157 dias em casa.
literalmente assim, lockdown, porque lá a gente não podia sair, a gente só podia sair duas vezes na semana e durante 3 horas. Então, nisso, a gente aproveitou para poder melhorar o nosso marketing, a gente aproveitou para poder melhorar a nossa comunicação, startar o YouTube também. E o que eu aprendi foi a meditar, a tomar banho gelado, eu aprendi sobre alimentação. Não tem nada a ver com a pandemia, mas eu aprendi a tomar banho gelado. A tomar banho, ponto. Ele só botou gelado para ter um plus. Eu aprendi a tomar banho. Gelado, porque era horrível. Ainda é, né? Mas ainda é bom. E também aprendi sobre alimentação. Porque eu nunca parei para poder prestar atenção na minha alimentação. E durante a pandemia, como a gente estava em casa, eu queria aprender a comer certo. Então, fui aprendendo sobre os nutrientes da forma correta. E aí eu aprendi a cozinhar um pouquinho. A Danizinha me passou um pouquinho das habilidades dela. Então, foi isso que eu aprendi. E você, o que você aprendeu? Eu aprendi muito sobre organização. Acho que foi um grande aprendizado sobre organização de tempo. Porque você tinha um tempo que você estava ali. Não podia sair de casa, não podia fazer nada, não tinha nenhuma distração externa. Então, algo que eu aprendi foi sobre organizar o meu tempo. Porque foi algo que a gente teve muito tempo para fazer. E a gente acabou sabendo colocar isso aí em prática. Foi muito bom. Teve outra coisa que eu ganhei também nessa pandemia. Peso. Conte mais sobre isso. Morando com mamãe. Eu também comecei a me organizar, daí eu vi assim que o bolo ficava aqui, o negócio ficava ali, daí eu ia comendo ali e me organizei dessa maneira, cara. Mas tava ganhando quase 10 quilos. Mas teve muita gente que engordou na pandemia, eu acho que 85%. não... por questão de ansiedade, né? De estar em casa, de não saber o que vai acontecer, de ter todas aquelas notícias. Isso também é um ponto muito louco. E foi uma coisa que eu falei com o Lucas. Na hora que aconteceu isso, eu falei, Lucas, liga para o nutricionista, vamos ver o que a gente vai fazer, porque a gente não vai poder sair para fazer exercício e a gente não pode pirar. Meu Deus, não. E o meu foi ao contrário, sabia? Eu tava com a alimentação toda regradinha, certinho, perfeito o negócio. Aí eu pensei, cara, eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu tenho família aí para dar suporte, tem um monte de coisa aí que eu preciso dar um gás. E eu não vou pirar com comida. Daí eu me liberei, assim, pra comer besteira. Aí ganhei 10 quilos. Assim, simples assim. Sabe o que é muito louco? É porque eu e Dani, como a gente é muito ligado a essa coisa da alimentação, a gente sempre fala que o peixe morre pela boca, né? E a gente, quando a pandemia começou, que a gente falou que a gente queria comer certinho, foi justamente pelo fato de, cara, eu preciso que meu corpo esteja funcionando. A gente não sabe o que vai ser do mundo agora, então eu quero conseguir nutrir ele da forma certa para eu poder conseguir pensar da forma certa, para eu poder conseguir ter uma estrutura da forma certa. Porque pra gente o exercício sempre foi algo que era muito bom pra nossa mente. Então a gente sempre saía pra correr no pôr do sol e de repente não podia correr, não podia fazer mais exercício. Como é que eu ia fazer alguma coisa? Então aquilo estava me deixando muito ansiosa. Eu fiquei louca nos primeiros dias, porque a gente estava tudo preparado para voltar ao Brasil e cancelar a nossa passagem. Aí eu comecei a ver um monte de notícias, de coisa, falei, vou morrer. Eu comecei a chorar. Falei, vou morrer. Acordava chorando. Aí ficava louca. E então foi uma coisa que eu falei, não, gente, calma, que isso? Não sou eu aqui. O que está acontecendo? Vamos pensar. Então foi muito louco. Claro, comi barras de milka na TPM. Mas também soube vai controlar naquela muitas lojinha ali coisas. embaixo ali, pede lá um chocolatinho pra mim. Quer dar uma voltinha no quarteirão, não? É mais ou menos isso mesmo. Mas com vocês também aconteceu de vocês mudarem de opinião inúmeras vezes durante a pandemia? Isso aconteceu muito comigo. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre várias coisas. Assim, no começo, por exemplo, eu chegava em casa, eu não saía de casa, né? Eu chegava em casa. Eu chegava na sala? Chegava na sala, saía do quarto e ia para a sala. Aí eu ficava naquela, sei lá, a gente ficou recluso 40 dias, tipo, total. E tem gente que está até hoje, eu não sei que dia você está escutando esse podcast ou está vendo isso, mas agora nós estamos em quase fevereiro já. Nós estamos em 2024 e ainda... E tem gente, cara, que por já tá problemas de saúde, por uma série de coisas, sabe, de possibilidades, não sai de casa. Sim. E eu aprendi a respeitar todos os pontos de vista, sabe? Todos os pontos de vista que respeitem o próximo também, sabe? Então, de repente, o cara vai fazer festa, vai fazer aglomeração, tipo, desnecessária, coisa que não precisa, aí também o cara tá pisando na bola, sabe? Mas eu fui a favor do tempo de todo mundo ficar em casa. Aí, quando começou a dar problema financeiro com as coisas da família e coisas assim de famílias que dependem da gente, aluguel e um monte de coisa assim, aí eu comecei a entender de que só ficar em casa também não resolve. Porque outro lado, né? O efeito colateral disso é muito grande para uma série de gente. A empresa do meu pai, ele tem umas lojinhas, tem umas paradas ali e tudo, mas somando tudo é 60 e poucos funcionários.
Então teve uma loja que a gente tinha, sei lá, 20 e poucos anos já no mesmo lugar, a loja, e a gente se viu obrigado a fechar. Então, tu vê a tristeza no olho do teu pai, da tua mãe, assim, de ter que fechar aquilo, de ter que, de repente, remanejar pessoas para não demitir pessoas para fazer aquilo, sabe? Doía. Então, aí eu comecei a entender de que só ficar em casa, sem tu ter alguma atitude para resolver alguma coisa, também não era o suficiente. Então, daí eu comecei a ver, assim, daí parece que eu cheguei agora num status de ter uma opinião mais formada sobre isso, sabe? De respeitar todas as realidades, não achar que a minha lente de vida é a mesma lente da outra pessoa e de, sempre que tiver alguma coisa e que eu ver alguma coisa, tentar pensar no contexto daquilo. Por que que aquela pessoa está fazendo aquilo? Por que que a pessoa está, de repente, na rua trabalhando? Por que que ela está fazendo alguma coisa? Porque tudo tem um porquê. Até para eu depois poder olhar e falar, pô, isso foi ruim, eu tenho que entender o porquê daquilo. Não posso bater o olho e falar, não, aquilo lá é uma merda. Você não segue o pensamento do efeito manada, né? Tipo, não não. pensa assim, eu vou seguir assim também, é isso. Cara, é muito bizarro isso. No Twitter mesmo, cara, chega a dar dó, assim, sabe? Qualquer coisa que tu faz. O Cajá é o cara do Twitter. Eu gosto de ver. Nossa, a gente é out, é muito engraçado. Sabe o que eu adoro ver. Só puxando esse assunto de coisas que a gente aprendeu na pandemia, uma coisa que eu aprendi bem no início da pandemia, lá em março, logo quando começou, quando a gente resolveu que a gente ia ficar no Chile, porque não tinha como voltar para o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que eu tinha preconceitos estabelecidos. Literalmente. Hoje a gente vê na internet, acho que até quem está ouvindo ou vendo a gente também, deve ter vários preconceitos com a gente, né? Várias coisas que a sua mente preconcebe pensando sobre a pessoa. E eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com várias pessoas e eu vim quebrando os paradigmas que eu tinha, sabe? Porque a gente sempre fica olhando a vida do outro e fica julgando daqui, assim, né? Ah, olha o que aquela pessoa tá fazendo. Às vezes até inconsciente a gente fica julgando. E eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com muita gente nessa pandemia que eu nunca tinha parado para poder conversar. E eu pude aprender muito, assim. Literalmente isso que você falou, de olhar para o outro com um outro olhar. De ver na visão dele, de não ver só na sua, só no seu julgamento. Eu tive esse aprendizado também. E é doido como a gente absorve o julgamento das outras pessoas, né? Total. De repente, se a gente está aqui conversando, vocês dois são pessoas que são meus amigos e a opinião de vocês tem valor na minha concepção sobre as coisas. Então, se de repente vocês têm sei lá, uma visão diferente de um terceiro, de uma outra pessoa, e vir falar para mim, eu já vou ter um conceito prévio sobre ela. Total. Não me fez nada. A pessoa tá lá, quietinha. Nunca nem falou comigo, nem sabe da minha existência. Mas se vocês falarem, pô, essa pessoa é chata, eu já vou, puta. Isso é igual no filme, né? E vice-versa, né? Quando Total. você é o diretor do filme, você escolhe qual versão você quer mostrar. Se você pegar o vilão e mostrar todas as razões que o vilão tem para ser vilão, você vai concordar com ele. Eu não sou muito de filme, mas o Thanos... O Coringa também. Já me veio ele na cabeça, cara. Você vê, você fica assim, tá certo, taca fogo em tudo mesmo, vão cair pra cima. Por quê? Cara. Você tá vendo a visão de como que aquela pessoa enxerga o mundo. E não como as pessoas que sofrem aquele efeito colateral. Então você pode escolher o lado da moeda que você quer ver. Daí eu me lembrou na hora o Coringa, assim. Eu falei, cara, olha só quanto tempo a gente passou odiando o cara... Nos filmes, nas coisas, daí de repente chega um filme ali e mostra, não, ó, então, o cara é assim por causa disso, de aquilo. Aí de repente tu cria uma empatia por ele absurda, assim, tu fala, cara, olha que doido. Isso é muito louco de entender, né? Não só do filme, mas pra vida, saber que você pode ter dois lados de tudo e tudo bem. E outra pessoa pode discordar. Eu acho que hoje a gente tem muita essa coisa radical de, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E a gente para pouco para pensar tá tudo bem. Você pode ter uma opinião diferente de mim e tá tudo bem. Nós podemos conviver. A gente pode falar desse assunto sem necessariamente brigar ou sem um tá certo, errado. Tudo bem o cacete, fala com você. O que eu costumo dizer é que a gente passa a nossa vida dominando o animal que a gente é. Porque a gente é animal, né, cara? Então, a gente é um a pessoa falar qualquer coisa com você, você quer partir para cima dela. Por quê? E às vezes você não quer bater nela porque você tá se controlando. É porque ela é forte, né, de repente. Então, porque ela é forte. Mas já viu aqueles piches que olha pros cachorros e fica bolado? 50% tremedeira, 50% raiva. Então, acho que assim, o que acontece da gente às vezes ter uma ideia pré-estabelecida de alguém, ou escolher qual lado que é, porque a gente é um animal. Por isso que existe o efeito manada. O fato de você ser um animal ali, de olhar para o outro, você fica com raiva, você quer fazer isso. Tanto que quando você está com raiva, você tem uma força que nem você imaginava que você tinha.
E a gente passa a nossa vida inteira aprendendo meios de ser mais educado. Será que esse tempo que a gente ficou tanto na internet agora, durante a pandemia, fez a gente ficar tão intransigente ou a gente já era assim e ponto? Porque, tá tudo muito... Não existe mais o meio termo das coisas, sabe? Eu acho que... São difíceis as pessoas que Eu acho que só ponderam. Só trouxe à tona, sabe? Uma coisa legal. Trouxe à tona. Porque eu acho que sempre existiu. A gente assistiu até uma série agora há pouco tempo, que foi aquela série da irmã do Sherlock Holmes. Da Emma Holmes. Emma Holmes. E tava mostrando como que era na época dela, como que era para as mulheres, sabe? De você ser obrigado a casar com um cara porque você é filho de fulano de tal, e você tem que vestir uma roupa, você tem que ir para a escola de regras de etiqueta. Então, sempre foi isso, assim, 880. A gente acaba que, ao longo dos anos, a gente fica incomodado, muitas pessoas ficam incomodadas com isso, e quer amenizar a situação, de você poder ter a opção de escolha. Só que tem gente que não gosta dessa opção de escolha. Como você veio, ao longo de anos e anos, sendo... moldado a pensar assim, é meio que normal, sabe? Então veio a pandemia, todo mundo em casa na internet, você acha que você é o Mas Deus. o que me incomoda um pouco é ver gente nova sendo assim. intransigente. Aham. Sabe? Não tendo empatia, não olhando pro lado, não, porra, cara, esse cara aí pode ter razão por causa disso. Mas sabe? você acha que é falta de conhecimento da pessoa? Eu vejo como falta de informação. É. Porque ela não tem noção de julgamento, então ela acabou de ver um ponto de vista só, ela só viu um ponto de vista, ela não viu mais. Por isso que as pessoas mais velhas, eu digo em relação à idade, tem muito... Claro que não são todas as pessoas mais velhas que têm muita experiência na vida, ou experiência de conhecimento. Tem um ditado que diz assim, ó, tem que parar de respeitar tanto os velhos, porque com o tempo dá para acumular bastante burrice também. Dá demais. Olha, viu o Twitter, galera? Vocês têm que acompanhar mais o Twitter, cara. Twitter é muita rede social para poder acompanhar, né? Tem Instagram. Só o Instagram e o YouTube já tá ótimo. Já tá bom, né? Tá bom demais já. Então. E sabe o que é muito louco dessa pandemia? Quando a gente voltou do Chile para o Brasil, a gente... tava difícil a gente voltar ao convívio social. A gente se acostumou tanto a ficar em casa produzindo, né? Às vezes a gente tinha que ir para algum lugar, encontrar alguém em algum restaurante, a gente se sentia culpado. A gente começou a compartilhar muito isso. A gente se sentia culpado de sair, de estar saindo, de estar fazendo outras coisas que não era ficar em casa. Então a gente começou a falar, nossa, dificuldade de voltar a socializar. É louco isso, porque pra mim e pra Dani, a gente ficou de março a setembro em casa. E lá, como a gente não podia encontrar ninguém, era lockdown total, então a gente não via ninguém. A gente não podia sair pra correr, não podia fazer nada, só ficava em casa. Então, esse tempo todo, a gente conseguiu produzir muito. Então, quando eu não tava produzindo, eu já falava, tanto que... Quando a gente chegou aqui no Brasil mesmo, quando a gente veio pra cá, que a gente ficava, 2, 3 dias, às vezes sem produzir nada ou sem fazer nada, pra mim era como se, sabe, caramba, 3 dias, 72 horas sem fazer nada. Meu Deus, mas, o mundo na verdade, vai você acabar. estava resolvendo uma coisa, ou encontrando mãe, encontrando família, vendo documento. Só que pro Lucas estava... Não trabalhei. Não foi um dia produtivo. Não fiz nada. Louco isso. Você sentiu isso? Você teve alguma coisa disso de... Eu lembro que quando você foi aqui no supermercado, você colocou roupa de esqui para ir pro supermercado. Sim, cara, sim. É isso que eu te falei. É isso que eu falo de que eu passei por todas as fases, sabe? Todos Do cara, estágios. meu Deus, intransigente ali de botar, sabe? Meu mundo vai acabar, botar uma roupa de snowboard para ir no mercado. E eu botei mesmo, cara, sabe? Foi muito doido isso. Então, eu tive um pouco dessa fase de achar que não estava produzindo, mas, ao mesmo tempo, é que eu fico em 2 mundos, né? Eu tenho o negócio da internet, né? Da produção de conteúdo para a internet, e tem a correria de cliente que me consome muito mais do que a internet. Então, quando meio que da noite pro dia eu não podia viajar, não podia ir para São Paulo, não podia ir para os lugares, 90% dos meus trabalhos é tudo São Paulo, daí eu fiquei em casa, sabe? Então, daí eu tinha aquela correria antes, assim, de, tem que me preparar, arrumar as coisas tudo ali, que não tinha mais, sabe? Então... Eu olhava e falava, cara, que massa, olha só, passei a semana inteira em casa, sabe, sem fazer nada. A produção de conteúdo, como já, sabe, ficava sempre em banho-maria, eu produzia quando dava, nunca tive uma periodicidade muito grande, para mim estava ok, sabe, produzir uma coisinha ou outra ali e tal, fazer negócio. Já ao contrário de vocês, que vocês já estão na pegada de produção de conteúdo bem forte. Então, para vocês, talvez o baque tenha sido bem diferente do que para mim. Aí agora que eu estou me acostumando de novo a produzir com mais periodicidade para a internet. Então, esse foi um efeito colateral positivo para o Daniel Cajal em relação à parte profissional.
Então, eu comecei a me dedicar mais durante a pandemia, na metade para frente, com a produção de conteúdo. E isso, eu tive assim um feedback muito rápido em relação a isso. Talvez pelo fato de ter mais gente em casa, mais gente consumindo internet e esse tipo de coisa. Mas esse efeito colateral eu senti ao contrário de vocês, acho. Antes, você que está na internet há mais tempo que a gente, antes da pandemia, o que você vê de diferença em criar conteúdo antes e criar conteúdo agora? Parece que a gente deu um pulo assim de uns 10 anos, sabe? Eu concordo também. A gente evoluiu demais, assim, ó, pode ver que a produção, a galera está se puxando tanto em conteúdo mesmo, quanto qualidade estética e o que fazer de uma maneira mais criativa. Olha só, a gente realmente não aprendeu ainda a mexer no podcast. Eu já dei um soco nesse microfone umas 3 vezes. Estão aprendendo, galera. Botar uns de cima, assim, quem não... Então, no meu ponto de vista, a galera se profissionalizou mais. A gente deu um pulo muito grande de qualidade audiovisual. É só a gente olhar para nós mesmos, assim, sabe? Nas coisas que a gente faz, assim. Total. Pô, de vocês, o conteúdo de vocês mudou bastante. Muito. Da pandemia para cá. Sim. Eu comecei a gerar mais conteúdo de novo. Então, eu achei bem interessante isso, cara, de ver as outras pessoas que geram conteúdo também, a evolução que elas tiveram durante esse tempo. Eu acho que a gente teve uma evolução absurda de todo mundo ter que ir para a internet, não só de quem faz, quem é videomaker, quem trabalha com isso, mas também das outras áreas, né? Então, assim, antes aquela pessoa que não sabia nem, não quero saber de Instagram, não quero saber, tenho meu restaurante aqui, tô indo bem, agora eu tenho que estar, eu tenho que ter entrega, eu tenho que mostrar meu produto, as pessoas têm que comprar, e aí, como é que eu vou fazer? Agora não tem como você recusar, não tem como você falar, não, a internet não é para mim. Porque virou para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo ficou em casa. Então, eu acho que teve muita essa necessidade e surgiu um novo nicho que, mesmo que você não queira fazer live, você tem que entender o básico. Você que trabalha com vídeo, né? É louco isso. Até a gente aqui. Imagina se o brasileiro tivesse o suporte ainda para esse tipo de coisa, sabe? Se a gente tivesse tecnologia nacional, se a gente não tivesse tanta carga tributária em cima das coisas. Nossa. Se a facilidade de equipamento fosse igual em outros países pra gente, sabe? Porque tem muita gente criativa por aí, cara. Tem. Tem muita gente. Muito. Johnny Sul da vida. Oh. Olha que animal o conteúdo que o bicho faz, cara. Total. Hoje ele fez um TikTok, um vídeo tipo TikTok com transição. Que eu vi umas 3 vezes aquilo, eu falei, cara, que esse bicho é... aquele outro desafio do TikTok lá da cabeça. Que tá em cima, assim, daí de repente desce, que as meninas fazem, assim, sabe? Desce, de repente estão toda produzida lá, rebolando. Aí ele fez com a estética que ele fez de cano de PVC. Eu achei aquilo incrível, cara. Eu achei aquilo incrível. Agora imagina... Agora imagina... Então, imagina um Johnny Sul da vida, como existem vários outros profissionais aí que são talentosos, sem a barreira tributária, sem a carga que tem, assim, sabe, para conseguir equipamento. Sem a dificuldade do acesso, né? Meu Deus, cara, a gente já tá voando aqui no Brasil. Talvez ser videomaker não seria um bicho de 7 cabeças. Mas será que se a gente não tivesse essas dificuldades, né? Porque uma coisa que a gente viu lá no Canadá, estando no Canadá, foi que a galera tinha muita facilidade de ter tudo. Só que nós tínhamos a criatividade, nós temos muito essa coisa do criar, do fazer, mesmo não tendo. Se a gente tivesse mais acesso, nós seríamos tão criativos? Incógnita. Temos agora uma pergunta... Vocês acham que o brasileiro, de um jeito geral, mesmo sendo um cara muito criativo, ele é muito preguiçoso? Em partes, mas não acho que... Alguns, não acho que todos. Não gosto de generalizar, nem posso generalizar. Eu acho que culturalmente, o brasileiro, ele sempre precisa de um líder, tá ligado? Ele sempre precisa de um salvador da pátria, de alguém para se espelhar, de um ídolo. Então isso é uma coisa que talvez faça a gente parecer preguiçoso. Mas não é que é preguiçoso, é que a gente é meio que... A gente já aprendeu, já começou na escola e a nossa vida toda a gente passa que nem um rebanho, tá ligado? Total. A gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém para dizer o que fazer. Tem o professor, o chefe de turma, né? Na faculdade tem representante, sempre tem. Daí a gente cresce assim nesse mundo maluco, sem ninguém para se espelhar às vezes, ou de repente a pessoa que a gente se espelha é inacessível, enfim, tem uma série de outros fatores e que daí a pessoa fica ali, no mundo dela, com os medos dela, com os pudores dela, com as máscaras que vão se criando durante a vida. Daí isso faz parecer preguiçoso às vezes, mas eu acho que o brasileiro não é preguiçoso, cara. O brasileiro é criativo, mas acho que essa parada aí da gente sempre precisar de um líder para fazer as coisas é o que trava a gente, velho. Doido. E acho que na pandemia muitas pessoas... por ter essa coisa do online, foi muito legal, porque muitas pessoas se basearam em várias pessoas, vários líderes,
para poder continuar, para conseguir seguir em frente. Agora para conseguir seguir em frente e ter ideias e renovar e fazer as coisas. Acho legal isso aí do líder. Concordo com vocês também. Eu também acho. Oi, Glória Pires. Não, eu tava refletindo sobre o que você estava falando. Eu também acho que hoje o brasileiro precisa de um líder. Eu acho que não todo mundo também, mas eu vejo um pouco de preguiça ali, sabe? Não generalizando igual a Danizinha falou. Esse fato de ter um líder é porque hoje eu vejo que com a internet facilitou tanto, cara. Facilitou tanto. E dá para fazer tanta coisa com o que já tem, sabe? Porque, igual você falou, se a gente tivesse mais recursos, se a gente tivesse mais olhando, né? Tendo um parâmetro geral, não é uma coisa que vai chegar agora, sabe? Não é uma solução que vai chegar amanhã. E aí eu fico pensando, se a gente é tão genial e é tão criativo, como que a gente pode usar a nossa genialidade com as ferramentas que a gente tem agora? Porque se a gente fosse um pouco mais independente de qualquer coisa, a gente conseguiria produzir de um jeito muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais preciso. Tipo, eu não tenho recurso, eu vou produzir com o que tem. E aí começa, sabe? E entraria em um desenvolvimento muito melhor. Então, por isso que eu perguntei sobre a preguiça, assim, para ver se... Não tem recurso. Eu também acho que os gringos não têm. Pra gente no audiovisual, a gente se espelha nos gringos, os gringos estão, sei lá, 50 anos à nossa frente. Mas porque foi tudo desenvolvido por eles já tiveram com um jeito muito mais fácil. Não, mas igual o Cajal falou, né? O carro elétrico surgiu aqui, né? Tem várias coisas. Tem muita coisa que o brasileiro é podado, tá ligado? Primeiro, aí tu vê esses problemas todos que tem ali, a rodovia, que não sei o que lá, acidente, caminhão, caraca. A gente tinha ferrovia, velho. A gente tinha solução há décadas atrás. Tem trilha. Sabe? É só usar essa porra desse trilho de novo. Pode falar, porra? Pode falar? Pode. Fechou. Pode. What the heck? What the heck desses trilhos que não funciona? Cara, tipo, essas paradas assim, sabe? O Gurgel, cara, foi, sei lá, não sei quantas décadas atrás, o cara me veio com o carro elétrico, cara. A gente podia ter sido pioneiro na parada, a gente podia estar muito à frente, sabe? A gente não tinha Elon Musk. A gente não tinha aí, ó. A gente tinha o Gurgel, velho. Será que a gente era baba-ovo de gringo nessa época? Não sei, cara, mas é tudo trava, tá ligado? Então eu não quero mais fazer. Cara, é isso que revolta, sabe? Que a gente o cara tava montando o carro lá, o carro elétrico falou, puta merda, deu um bloqueio criativo aqui, vou deixar esse trem aqui, não vou voltar aqui nunca mais. Deu, acabou. Mas tem várias coisas assim, cara. A nossa criatividade faz a gente ser bom em muita coisa. Mas, ao mesmo tempo que a gente é bom em muita coisa, a gente, de repente, descobre alguma coisa legal, aí chega depois a galera com acesso à informação e chega perto da gente e passa a gente. A gente vê isso em esporte. Total. Tá? Quanto tempo o brasileiro teve hegemonia, assim, sabe? De ser, tipo, o top do mundo. A gente foi até começarem a ter informação, até a globalização chegar, a internet, acesso rápido. Acontece uma coisa aqui no outro lado do mundo, a gente já sabe no mesmo segundo. Aí, de repente, começou a ter acesso às coisas e os caras olharam e falaram, então é assim que os caras fazem e tal, não sei o quê. Então, e começaram a estudar e começaram a fazer e começaram a se especializar. Aí chega ali, de repente, o técnico, que é genial, que, sei lá, treina um time brasileiro. Aí o cara chega e fala, então esse cara ali que desenvolveu aquela técnica... Pô, chega aí, vou te dar 3 vezes mais o teu salário aí, tu vai trabalhar pra gente. E daí vai. Porque todo mundo que é bom vai pra fora. Cara, todo mundo que é bom. O sonho de jogador é morar fora, cara. É mais ou menos isso que acontece. Ganhar em euro. Quem é que não pensa assim, sabe? Pô, cara, como eu queria trabalhar na gringa, fazer umas paradas assim, vou ganhar Várias em dólar, pessoas, fazer coisa. Cara. A gente que trabalha fora, que vai pros lugares assim, às vezes a gente ainda se vislumbra com algumas coisas, sabe? A gente já tem o pé mais no chão, a gente vê os negócios que acontecem, mas às vezes ainda dá aquele negócio de, porra, olha só, cara, imagina se fosse assim. Entende? Depois, e é muito louco, né? Porque a gente sempre vangloriza os gringos nessa relação, né? E quando a gente chegou lá, a gente viu que não tinha nada demais. A gente chegou no Canadá, a gente falou, nossa, meu Deus, estamos no Canadá. Mas olha só, aqui é normal, as pessoas também filmam, também tem as mesmas dificuldades. A gente ouve muito podcast gringo, a gente vê que as mesmas dificuldades com o cliente, as mesmas dificuldades em relação a equipamentos, várias coisas, né? Isso é legal. Hoje a gente consegue ver conteúdo gringo e a gente fica vendo que os comentários, as perguntas, os haters são a mesma coisa que também são no português, também são no inglês. E olha que no inglês é mundial, né? Então não pega só de um país, pega de vários lugares. Essa ali morreu? Ih, a Sony morreu. Uma câmera ali. Galera, a Sony morreu. Mas sabe de uma coisa? A Sony tá sem bateria, sabia? A Sony...
A Sônia acabou a bateria? Acabou a bateria a Sônia. Quem Cajal. podia imaginar? O Lucas que sempre zoou a Sony acabou a bateria, meus queridos. Acabou a bateria, porque eu Mas já ela coloquei não ela tava- sem bateria lá. Mas ela tinha uma Ela bateria tá com a lá. bateria, mas ela tava com a bateria 0, né? Ela tá com a tomadinha ali, entendi. bem mais ou menos. Eu falei, mas tem uma bateria... Eu tive que trazer 15 baterias pra gente fazer esse podcast aqui de 1 hora, né? É? Cajal, olha isso Ô, acontecendo. técnica, Vou me quanto tempo tá ausentar. de gravação aí? Ele nem sabe. Não dá pra saber, eu vou me ausentar aqui pra A poder... gente tem que ligar um cronômetrozinho. Vocês querem terminar esse primeiro podcast? Vamos terminar aqui, já que terminar, acabou. já que morreu uma câmera Galera, a ali. gente não sabe fazer podcast ainda, a gente tá aprendendo. Espero que vocês tenham gostado e considerações finais aí, galera. Usem a criatividade de vocês. Eu acho que a pandemia, a gente começou falando sobre pandemia aí, a pandemia veio, foi algo que ninguém esperava, mas moldou a gente, não tem como reverter, então que a gente possa tirar algo de aprendizado legal e possa usar a criatividade para poder começar a fazer um mundo melhor para a gente mesmo, né? Não é nem pensando para o próximo, não. O que eu posso fazer de melhor para mim mesmo? Concordo, achei a finalização do Lucas ótima. Acho que a gente tem que tirar sempre o lado positivo e o lado de aprendizado disso tudo. E é isso, galera. Continuem fazendo. Eu acho que a gente tem uma coisa muito grande de ansiedade no mundo. Calma, vai dar tudo certo. Calmem. Calmem, vai dar tudo certo. E é isso. E até o nosso próximo Isso What aí, the galera. Heck. Até o próximo. E se você ficou até o final, assiste aí, marca a gente lá nas redes sociais, tipo Instagram, Marca a Facebook, gente. Twitter. A gente tá aprendendo a fazer isso aqui, mas vai ficar bom, tá? Se você Tá? segue o Cajal no gente Twitter, promete. dá um oi pra ele lá. A gente promete. Tchau, pessoal. Fechou.